Olá pessoal, muito boa tarde, exatamente 13 horas e 20 minutos. Vamos a algumas informações referente às confirmações dos pagamentos sobre o Pastor Osório e o G13. Tudo indica que segunda-feira, dia 21 de outubro, já comece toda essa movimentação. Tenho aqui uma reportagem e vou soltar para vocês poderem então acompanhar também de perto, certo? Pastor Osório e G13 podem começar segunda-feira. A expectativa para o início dos pagamentos ligados às operações do Pastor Osório, Bispo Jones e G13 está mais alta do que nunca. Fontes próximas confirmam que segunda-feira, dia 21 de outubro, é o prazo definitivo para o início dessas movimentações financeiras. Embora as informações estejam difíceis de confirmar oficialmente, há um otimismo crescente entre os aportados. Esses contratos são tidos como os mais significativos em termos de valores e são vistos como cruciais para aqueles que estão aguardando suas doações. Após uma longa jornada de promessas e expectativas, acredita-se que dessa vez não há como falhar, conforme afirmam fontes envolvidas nas movimentações. Outro fator relevante é o encerramento oficial das vendas de aportes. Todos os que adquiriram suas cotas devem manter a calma e não ceder à tentação de adquirir mais participações. Há desconfiança sobre quem continua oferecendo aportes, o que pode ser um sinal de operação irregular. Também tenho aqui mais algumas informações referente a Brasília, então vamos escutar. Um grande avanço foi sinalizado com a chegada dos primeiros pagamentos em Brasília. Desde a tarde de hoje, recebemos informações de que os repasses estão finalmente sendo realizados na capital, e isso já começa a se concretizar. São Paulo foi o primeiro a ver esses pagamentos, onde várias pessoas próximas, como Raimundo, Cláudia e Anderson, já confirmaram o recebimento. Agora, Brasília começa a seguir o mesmo caminho, e o cenário de espera parece estar chegando ao fim. Ao longo do dia, recebemos sinais de que o processo estava se movendo para Brasília, e uma das grandes indicações foi o movimento de Gorete, que foi informada que deveria mudar de hotel. Essa mudança começou a ser monitorada desde as 14h30, e a confirmação veio mais tarde, indicando que as liberações em Brasília já estão em andamento. Embora Paulo, um dos gestores envolvidos, tenha permanecido em silêncio ao longo do dia, sem publicar qualquer atualização, a expectativa é que a movimentação de Gorete marque o início de um fluxo mais rápido de pagamentos na capital. Essa movimentação não é isolada. Ao longo da semana, recebemos diversos relatos sobre avanços nos trâmites internacionais que afetam diretamente as liberações no Brasil. Reuniões realizadas com pagadores estrangeiros indicaram que faltava apenas um código específico para que as liberações fossem totalmente autorizadas. E esse código foi finalmente recebido na noite de ontem. Esse código é crucial, pois é o que permite que os repasses comecem a acontecer, especialmente relacionados às notas de ZIN e operações de grande porte, como as baleias. Os próximos passos envolvem o pagamento de outros títulos, como os German Bonds e os pergaminhos, que seguem no fluxo de liberações a nível internacional. Isso é de extrema importância para o Brasil, uma vez que a chegada desses fundos no exterior reflete diretamente nas liberações internas. Os gestores maiores já estão convocando seus subordinados, e a expectativa é que os pagamentos comecem a acontecer de forma mais organizada nos próximos dias. Para aqueles que estão aguardando ansiosamente, é importante manter a paciência. Embora a espera tenha sido longa, as últimas atualizações indicam que o processo está realmente avançando. A confirmação de que os fundos já estão em contas, tanto no Brasil quanto no exterior, é um grande alívio para os envolvidos. Contudo, é natural que haja frustração, especialmente com a demora para a liberação desses recursos. A situação atual no Brasil é reflexo direto das liberações que estão acontecendo em outras partes do mundo. As operações internacionais são extremamente complexas, e muitas vezes é necessário que se aguarde a autorização de entidades como o Banco Mundial e os responsáveis em Reno. Essas autorizações são essenciais para que os gestores no Brasil possam repassar os recursos que já estão alocados. Nos últimos dias, reuniões com pagadores internacionais têm ocorrido com frequência, e essas reuniões têm sido cruciais para destravar os trâmites que estavam pendentes. A documentação, que antes estava em processo de finalização, foi totalmente concluída, e o código que faltava para liberar os repasses foi recebido. Isso significa que as operações internacionais estão agora em pleno andamento, o que traz uma enorme expectativa para as liberações no Brasil. Os primeiros pagamentos estão sendo feitos para aqueles que possuem as notas de ZIN, seguidos pelas operações de maior porte. Em seguida, espera-se que títulos como German Bonds e outros ativos internacionais comecem a ser pagos. Esses pagamentos são aguardados há muito tempo, e a chegada desse código foi o passo final necessário para que as liberações comecem.
Com a chegada dos pagamentos, muitos gestores estão se preparando para as liberações em massa. Isso inclui a organização de reuniões e a finalização de toda a documentação necessária para que os pagamentos sejam realizados de maneira eficiente. A expectativa é que os gestores comecem a convocar aqueles que estão na lista de pagamentos e que os trâmites burocráticos sejam finalizados o mais rápido possível. Entretanto, como mencionado, o processo é exaustivo. Gestores como Goretti, que estão diretamente envolvidos na organização desses pagamentos, têm trabalhado incansavelmente para garantir que tudo esteja em ordem. O ritmo de trabalho tem sido intenso, e muitos gestores estão enfrentando desafios físicos e emocionais, como problemas de saúde, devido à pressão e à responsabilidade de coordenar esse processo. A expectativa agora é que as próximas semanas tragam ainda mais avanços, especialmente com a conclusão de auditorias e a organização dos repasses. A auditoria dos paymasters, por exemplo, tem sido um processo complexo, que exige cuidado e atenção aos detalhes. Contudo, com a chegada das liberações internacionais, os pagamentos no Brasil se tornam uma realidade cada vez mais próxima. Para aqueles que estão aguardando os pagamentos, a mensagem principal é: paciência. Embora o processo seja demorado, ele está avançando. As liberações estão acontecendo de maneira gradual, e os pagamentos que começaram em São Paulo são um indicativo claro de que Brasília será a próxima a ser contemplada. É importante lembrar que esses processos não acontecem da noite para o dia. Há muitos trâmites envolvidos, e cada etapa precisa ser finalizada antes que os pagamentos possam ser feitos. Além disso, é essencial que os envolvidos mantenham a confiança nos gestores e no trabalho que está sendo feito. Como mencionado, a organização dessas liberações é extremamente complexa, e qualquer erro pode causar atrasos adicionais. Por fim, para aqueles que estão aguardando os pagamentos, a recomendação é aguardar com paciência. Os gestores estão trabalhando incansavelmente para garantir que tudo aconteça da maneira mais rápida e eficiente possível. As notícias são positivas, e a expectativa é que, nos próximos dias, ainda mais pagamentos comecem a ser realizados. Os últimos dias trouxeram uma série de avanços significativos no processo de liberação dos pagamentos. Com a chegada das primeiras notificações em Brasília e São Paulo, a expectativa é que mais regiões comecem a ver os repasses em breve. O recebimento do Código de Autorização Internacional foi um passo crucial, e agora os gestores estão se preparando para realizar os pagamentos de maneira organizada. Embora o processo seja exaustivo e envolva muitos trâmites burocráticos, as notícias são extremamente positivas. Para aqueles que aguardam os pagamentos, a recomendação é manter a calma e confiar no trabalho que está sendo feito. Os gestores estão comprometidos em garantir que tudo aconteça da melhor maneira possível, e as próximas semanas prometem trazer ainda mais avanços nesse sentido. A expectativa agora é que, com a chegada dos primeiros pagamentos em Brasília, o fluxo de liberações se intensifique nos próximos dias. Gestores e pagadores estão trabalhando arduamente para garantir que tudo seja feito de maneira rápida e eficiente, e as notícias vindas de fora indicam que o processo está em pleno andamento. Enquanto isso, os envolvidos devem continuar aguardando com paciência, sabendo que os pagamentos estão cada vez mais próximos de se concretizarem. Que todos mantenham a confiança, e que as boas notícias continuem chegando nas próximas semanas. Boa noite a todos. Um grande avanço foi sinalizado com a chegada dos primeiros pagamentos em Brasília. Desde a tarde de hoje, recebemos informações de que os repasses estão finalmente sendo realizados na capital, e isso já começa a se concretizar. São Paulo foi o primeiro a ver esses pagamentos, onde várias pessoas próximas, como Raimundo, Cláudia e Anderson, já confirmaram o recebimento. Agora, Brasília começa a seguir o mesmo caminho, e o cenário de espera parece estar chegando ao fim. Ao longo do dia, recebemos sinais de que o processo estava se movendo para Brasília, e uma das grandes indicações foi o movimento de Goretti, que foi informada que deveria mudar de hotel. Essa mudança começou a ser monitorada desde as 14h30, e a confirmação veio mais tarde, indicando que as liberações em Brasília já estão em andamento. Embora Paulo, um dos gestores envolvidos, tenha permanecido em silêncio ao longo do dia, sem publicar qualquer atualização, a expectativa é que a movimentação de Goretti marque o início de um fluxo mais rápido de pagamentos na capital. Essa movimentação não é isolada. Ao longo da semana, recebemos diversos relatos sobre avanços nos trâmites internacionais que afetam diretamente as liberações no Brasil. Reuniões realizadas com pagadores estrangeiros indicaram que faltava apenas um código específico para que as liberações fossem totalmente autorizadas, e esse código foi finalmente recebido na noite de ontem. Esse código é crucial, pois é o que permite que os repasses comecem a acontecer, especialmente relacionados às notas de ZIN e operações de grande porte,
como as baleias. Os próximos passos envolvem o pagamento de outros títulos, como os German Bonds e os pergaminhos, que seguem no fluxo de liberações a nível internacional. Isso é de extrema importância para o Brasil, uma vez que a chegada desses fundos no exterior reflete diretamente nas liberações internas. Os gestores maiores já estão convocando seus subordinados, e a expectativa é que os pagamentos comecem a acontecer de forma mais organizada nos próximos dias. Para aqueles que estão aguardando ansiosamente, é importante manter a paciência. Embora a espera tenha sido longa, as últimas atualizações indicam que o processo está realmente avançando. A confirmação de que os fundos já estão em contas, tanto no Brasil quanto no exterior, é um grande alívio para os envolvidos. Contudo, é natural que haja frustração, especialmente com a demora para a liberação desses recursos. A situação atual no Brasil é reflexo direto das liberações que estão acontecendo em outras partes do mundo. As operações internacionais são extremamente complexas, e muitas vezes é necessário que se aguarde a autorização de entidades como o Banco Mundial e os responsáveis em Reno. Essas autorizações são essenciais para que os gestores no Brasil possam repassar os recursos que já estão alocados. Nos últimos dias, reuniões com pagadores internacionais têm ocorrido com frequência, e essas reuniões têm sido cruciais para destravar os trâmites que estavam pendentes. A documentação, que antes estava em processo de finalização, foi totalmente concluída, e o código que faltava para liberar os repasses foi recebido. Isso significa que as operações internacionais estão agora em pleno andamento, o que traz uma enorme expectativa para as liberações no Brasil. Os primeiros pagamentos estão sendo feitos para aqueles que possuem as notas de Z e N, seguidos pelas operações de maior porte. Em seguida, espera-se que títulos como German Bonds e outros ativos internacionais comecem a ser pagos. Esses pagamentos são aguardados há muito tempo, e a chegada desse código foi o passo final necessário para que as liberações comecem. Com a chegada dos pagamentos, muitos gestores estão se preparando para as liberações em massa. Isso inclui a organização de reuniões e a finalização de toda a documentação necessária para que os pagamentos sejam realizados de maneira eficiente. A expectativa é que os gestores comecem a convocar aqueles que estão na lista de pagamentos, e que os trâmites burocráticos sejam finalizados o mais rápido possível. Entretanto, como mencionado, o processo é exaustivo. Gestores como Goretti, que estão diretamente envolvidos na organização desses pagamentos, têm trabalhado incansavelmente para garantir que tudo esteja em ordem. O ritmo de trabalho tem sido intenso, e muitos gestores estão enfrentando desafios físicos e emocionais, como problemas de saúde, devido à pressão e à responsabilidade de coordenar esse processo. A expectativa agora é que as próximas semanas tragam ainda mais avanços, especialmente com a conclusão de auditorias e a organização dos repasses. A auditoria dos paymasters, por exemplo, tem sido um processo complexo, que exige cuidado e atenção aos detalhes. Contudo, com a chegada das liberações internacionais, os pagamentos no Brasil se tornam uma realidade cada vez mais próxima. Para aqueles que estão aguardando os pagamentos, a mensagem principal é: paciência. Embora o processo seja demorado, ele está avançando. As liberações estão acontecendo de maneira gradual, e os pagamentos que começaram em São Paulo são um indicativo claro de que Brasília será a próxima a ser contemplada. É importante lembrar que esses processos não acontecem da noite para o dia. Há muitos trâmites envolvidos, e cada etapa precisa ser finalizada antes que os pagamentos possam ser feitos. Além disso, é essencial que os envolvidos mantenham a confiança nos gestores e no trabalho que está sendo feito. Como mencionado, a organização dessas liberações é extremamente complexa, e qualquer erro pode causar atrasos adicionais. Por fim, para aqueles que estão aguardando os pagamentos, a recomendação é aguardar com paciência. Os gestores estão trabalhando incansavelmente para garantir que tudo aconteça da maneira mais rápida e eficiente possível. As notícias são positivas, e a expectativa é que, nos próximos dias, ainda mais pagamentos comecem a ser realizados. Os últimos dias trouxeram uma série de avanços significativos no processo de liberação dos pagamentos. Com a chegada das primeiras notificações em Brasília e São Paulo, a expectativa é que mais regiões comecem a ver os repasses em breve. O recebimento do Código de Autorização Internacional foi um passo crucial, e agora os gestores estão se preparando para realizar os pagamentos de maneira organizada. Embora o processo seja exaustivo e envolva muitos trâmites burocráticos, as notícias são extremamente positivas. Para aqueles que aguardam os pagamentos, a recomendação é manter a calma e confiar no trabalho que está sendo feito. Os gestores estão comprometidos em garantir que tudo aconteça da melhor maneira possível, e as próximas semanas prometem trazer ainda mais avanços nesse sentido. A expectativa agora é que,
com a chegada dos primeiros pagamentos em Brasília, o fluxo de liberações se intensifique nos próximos dias. Gestores e pagadores estão trabalhando arduamente para garantir que tudo seja feito de maneira rápida e eficiente, e as notícias vindas de fora indicam que o processo está em pleno andamento. Enquanto isso, os envolvidos devem continuar aguardando com paciência, sabendo que os pagamentos estão cada vez mais próximos de se concretizarem. Que todos mantenham a confiança e que as boas notícias continuem chegando nas próximas semanas. Boa noite a todos.